Bom dia, amigos e amigas do Guia do Carro. Estamos aqui para uma live falando do balanço do primeiro semestre automotivo. E para quem está vendo esta live em outro horário, boa tarde, boa noite, boa madrugada também. Mas, inicialmente, eu quero dar um bom dia para o meu amigo Joel Leite, grande jornalista automotivo, que está em São Paulo e eu estou aqui em Londrina. De forma... Eu teria que estar, na verdade, no Guarujá, junto com meus equipamentos, mas não estou. Estou aqui na casa do meu sogro, mas a notícia é o que mais importa e estamos aqui para transmitir, para analisar esse balanço do primeiro semestre. Bom dia, Joel, tudo bem com você? Bom dia, meu caro Quintanilha, doutor Quintanilha. Quintanilha é o primeiro doutor do automóvel, hein? Parabéns. Estamos aqui, Quintanilha. É muito bacana estar com você aí para fazer esse balanço importante do primeiro semestre de 2024. Mas vamos lá. Muito bem. Joel, enquanto o pessoal está entrando aqui na live, o canal Sim. é pequeno ainda, então não acredito que a gente tenha muita audiência durante a live, mas depois, ao longo, a gente vai conquistando, né? E essa é a primeira vez que a gente faz essa live, e a gente já se falou sobre isso, eu boto muita fé nisso. Joel, eu queria dizer o seguinte, que eu trouxe o Joel para participar dessa live também, porque eu vejo em você um jornalista que também tem colocações que não são necessariamente as mesmas que a comunicação oficial quer passar para o público. Então, a gente tem que dar as comunicações oficiais, mostrar qual é a visão das montadoras, qual é a visão das associações, mas também a gente precisa ter analistas que coloquem o contraponto. E uma das coisas que o Joel se notabilizou ao longo de tantos anos aí é que ele sempre fala, além do custo Brasil, tem também o lucro Brasil, não é, Joel? Verdade, não é? A gente ouve, nesses 40 anos do setor automotivo, todos os meses, na reunião da FAV ou em qualquer outra manifestação da indústria, a gente ouve falar do custo Brasil. O custo Brasil que é quanto custa produzir um carro no Brasil, com a infinidade de impostos, uma série de coisas exigidas pelo país, assistência médica, assistência de transporte dos seus funcionários, enfim, realmente tem uma série de coisas que a sociedade e o governo não contribui e que a empresa privada acaba oferecendo esse benefício. E isso tudo entra no custo do produto, claro, e principalmente em relação ao imposto. Eu, durante dezenas de anos, como eu estou falando, ouvi que o problema do carro brasileiro ser tão caro é a incidência de imposto. É claro que o imposto é muito caro no carro brasileiro, não só no carro, em vários outros produtos, mas Em média, 44% hoje, né? Pois é, mas se você analisar, você pega produtos que são mais essenciais para o consumidor brasileiro, eles pagam um tanto de imposto que pagam o carro, às vezes até mais. Se você comparar alguns veículos automotores, não o carro de passeio, mas, por exemplo, ônibus, caminhão, picape, eles pagam, às vezes, em alguns casos, pagam menos impostos do que produtos essenciais, como arroz e feijão. Não é? Então, é muito bacana você discutir o custo Brasil, as montadoras têm razão quando colocam esse problema, mas existe o lucro Brasil, e aí ninguém fala. Né? Eu fiz uma reportagem há alguns anos, uma reportagem importante, que eu considero a mais importante que eu fiz nesse setor, em que eu, escutando os dirigentes das montadoras em nível mundial, todos eles concordaram de que o lucro da produção no Brasil é muito maior do que nos demais países. E é engraçado porque a gente compara o Brasil com países que têm um mercado muito maior, então Estados Unidos, países da Europa, Japão, China, e nós temos um carro mais caro. E se você compara com países menores, que países até que não têm produção, então os países sul-americanos, o nosso carro está bem mais caro do que eles. Então, não tem justificativa. Muito bem. Só para completar isso aí, Quinta,
Eu acho que por trás dessa história está o seguinte: são os juros altos no Brasil. Os juros, os tais juros Selic que o governo brasileiro está brigando tanto para baixar. Né? Isso faz com que o fabricante, o empreendedor, tenha que ter um lucro muito maior na produção, claro, senão ele não vai investir na produção. É mais fácil você operar no mercado financeiro. Eu acho que por trás do enorme lucro Brasil que existe em todos os setores no Brasil, está exatamente o custo do dinheiro. Né? Se você investir no mercado financeiro, você ganha sem fazer nada, é muito melhor do que empreender. Muito bem. Bom, vamos começar então, porque o mercado está quente, viu, Joel? O mercado está quente, as montadoras ficaram meio apavoradas com o resultado das vendas do primeiro semestre, né? Então já vamos começar a analisar esses números aí, Joel. Deixa eu trazer aqui. Já temos aí na tela as vendas de junho. Depois vamos falar rapidamente das vendas de junho, que foi o último mês, depois a gente já passa para a análise do semestre. Em junho, nós tivemos aí, esses números são oficiais da Fenabrave, viu, gente? Então, em junho, nós tivemos aí uma surpresa, que foi a vitória do HB20, como o carro mais vendido do mês, com 9.760 unidades. Foi uma surpresa, porque nos últimos meses, vários meses, tem sido ou o Fiat Strada ou o Chevrolet, ou o Volkswagen Polo, né? E dessa vez, o Hyundai HB20 arrancou na frente, Joel, na primeira semana, e conseguiu sustentar a liderança até o último dia. E o Polo acabou ficando em segundo, com 9.683, o Chevrolet Onix em terceiro, com 8.852, e o Fiat Strada com 7.551. Joel, a Hyundai tem feito muitas promoções também, né? Com o Hyundai HB20, com o Hyundai Creta. Isso aí também, o público ainda é muito suscetível ao preço, né, Joel? Verdade. O brasileiro nessa categoria, né, nesse segmento, como se diz, compra preço, não compra carro. Né? O primeiro item que ele busca para a decisão de compra é o preço. Mas é uma estratégia que a Hyundai está colocando muito importante. Não é uma vitória por acaso do Hyundai HB20. Em alguns outros meses, em anos anteriores, o HB20 chegou a ser um campeão mensal, mas nunca chegou a ser o campeão no acumulado do ano, o que não acontece ainda por enquanto. Mas você observa, Kito, que o HB20 foi o carro mais vendido e o Creta da Hyundai, que é o outro carro fabricado em Piracicaba, está entre os 10, está em nono lugar. Quer dizer, não é uma vitória por acaso, é um trabalho que a Hyundai tem fazendo aí, conquistando seu espaço importante no mercado. Sim, e os dois carros, a gente já testou esses dois carros, são carros muito bons, né? Tanto o HB20 quanto o Creta são carros muito confiáveis. Os dois carros conseguiram superar uma certa repulsa que havia em relação ao design. Mas só mais um detalhe aqui em junho, que para mim foi surpreendente, Joel. Quando um carro muda, tem uma mudança, um facelift ou uma nova geração, normalmente ele perde. Ele deixa de vender muito, mas o T-Cross, mesmo no mês de mudança, a Volkswagen também fez uma promoção e o T-Cross acabou ficando com apenas 18 unidades à frente do Tracker, né? E foi o SUV mais vendido do mês. Só que a gente ainda não consegue saber quantos desses T-Cross que são dos novos e quantos que são dos antigos, né? A maioria, evidentemente, é do antigo. Mas essa mudança também, muitas vezes, ela não interfere muito no volume de vendas, porque quando a concessionária tem os dois modelos, o modelo do ano seguinte e do ano anterior, ela faz promoção. E o cliente, normalmente, ele está sabendo disso. Né? E nós jornalistas, costumamos informar esse tipo de coisa, indicar ao cliente que, nesse momento que o mercado vive dois modelos de carro, né? O 2024 e 2025, aliás, é uma dica aqui que eu dou para o consumidor, inclusive. É importante você, na hora da compra, saber que carro é esse. Por quê? Porque o modelo é que vai determinar o valor do carro no mercado de usados daqui a 2 ou 3 anos. O modelo equivale o ano modelo e não o ano de fabricação. E a diferença é grande. Nós fazemos o selo maior valor de revenda,
Quintanilha. E todos os anos a gente percebe que a diferença de preço de um modelo para o outro chega no mínimo 10%. Fora os momentos, há 2, 3 anos, onde houve uma deturpação do mercado, os carros até valorizaram. Numa situação normal, o carro com o modelo anterior perde pelo menos 10% na hora da revenda. Então, muito cuidado na hora de comprar. Já tem modelo 2025 no mercado, tem o 2024, você pode até comprar o 2024, bacana, às vezes o carro não mudou nada, mas peça um bom desconto, pelo menos 10%, para não ser prejudicado na hora da revenda. É o que está acontecendo. Ninguém vai morrer com estoque dentro da concessionária. Eles vão desovar isso por desconto. Exatamente. Bom, vamos passar para o próximo slide aqui, Joel, que é justamente os carros mais vendidos no primeiro semestre. E aqui eu já gostaria de aproveitar, já temos algumas pessoas na live aqui. Gente, eu gostaria de pedir um like, porque o YouTube, ele valoriza, ele gosta de like. O YouTube gosta de like. Se a gente não tiver os likes, o canal não cresce. Então, por favor, quem está aí, deixa um like, faça comentários também, tá? Que a gente vai crescendo e trazendo mais conteúdo desse tipo aqui. Joel, agora falando do primeiro semestre, né? As vendas já acumuladas, né? Aí a gente vê que o mais vendido no primeiro semestre, somando aí, nós temos do lado esquerdo o Volkswagen Polo, do lado direito o Fiat Strada, né? Os comerciais leves e os automóveis de passeio, e o Polo conseguiu terminar o semestre em primeiro lugar. Isso é muito importante, porque faz mais ou menos 3 anos, 2021, 2022, 2023, o Fiat Strada foi o carro mais vendido do ano, né? O campeão nacional de vendas. E a Volkswagen está tentando fazer com que o Polo seja o Polo é o substituto real do Gol, né? Então, ele está tentando fazer com que o Polo chegue a esse título e ela conseguiu, pelo menos nesse primeiro semestre. E foi uma diferença pequena, mas é muito importante que essa disputa, porque ganhar o título de carro mais vendido no Brasil também valoriza o carro, né, Joel? Com certeza, uma referência importante para o consumidor. Mas ainda falando do mês de junho, Quintanilha, nós esquecemos de falar que a Strada, em junho, foi muito mal classificada, deve ter ficado ali, se você voltar aqui, isso. Okay. Ela ficou com 7.500, ela ficou em quarto lugar. Né? Se você for juntar entre automóveis, carro de passeio e comerciais leves. Quer dizer, essa luta aí do Polo para conquistar a liderança, que está indo em frente, ela é consistente. Consistente no sentido de que o Polo avança e a Strada não está tendo aquela potência que ela teve nesses anos anteriores. Você percebe a diferença? É mais de 1.500 carros e a Strada, quarto lugar em junho, quer dizer que ela está sofrendo um pouco aí Ela ficou anos, todos os meses, sendo líder de mercado. Então, ela está sofrendo algum problema aí que a Volkswagen está aproveitando esse espaço. Exatamente. Eu fiz uma leitura histórica recentemente e eu vi que mesmo antigamente, Joel, quando o Onix era o campeão de vendas e tinha, mas assim com valores de 240 mil no ano, Strada já vendia os seus 120 mil unidades. Então a Strada, ela modificou, ela ficou muito interessante, mas ela conseguiu, depois da pandemia, voltar ao seu patamar histórico, que é de 120 mil carros no ano. Mas, você vê que aí está quase 60 mil, está mais ou menos aí na base dela. Só que os outros carros todos, os hatches, não conseguiram, né? Então, a gente tem aí, e estão tentando, mas estão crescendo aos poucos, né? O Polo ficou em primeiro lugar com 57.800, né? A Strada em segundo com 56.500. Depois vem o Chevrolet Onix em quarto com 43.600. O HB20 ficou em terceiro, né? O HB20 em seguida com 42.693. E o Fiat Argo, olha só que interessante, em quinto lugar, né? No top geral, com quase 40 mil. É curioso também que tem dois carros aí da Fiat, o Argo e o Mobi, em seguida, quarto e quinto no ranking de automóveis, mas quinto e sexto no ranking geral.
E também, por que a Fiat não tem um carro disputando lá com o Polo, um carro de um hatch? Porque ela está dividindo as forças, né, Joel? Ela é a única que tem um subcompacto aí no segmento. Verdade. E você percebe claramente que a disputa pelo primeiro lugar está só entre os dois. É Polo e Estrada, nenhum outro ameaça uma eventual liderança do Volkswagen ou da picape da Fiat. Depois tem um segundo bloco, que aí está o Onix, o HB20 e o Argo. Você percebe que eles têm ali entre 39.600 e 42 mil unidades. Esse daí não está definido a terceira colocação. Depois, embaixo, um terceiro bloco, tem uma mistura ali de Mobi, o T-Cross, o Creta e o Onix Plus, que disputam seria o quarto lugar. Está muito embolado aí, com 3 blocos claramente distintos na briga aí pela conquista do consumidor. Está muito embolado, e você já citou o Chevrolet Onix Plus, foi o sedã mais vendido do mês, né? E ali praticamente não tem disputa, porque não aparece mais nenhum sedã ali entre os primeiros colocados, mas nos SUVs tem algumas coisas interessantes. O T-Cross ele lidera com 31 mil, seguido do Creta com 30.500, ou seja, é uma disputa aberta, e em terceiro o Tracker com 28.800. Está ali, ainda pode haver uma disputa aí entre esses 3 SUVs. E uma coisa interessante também é que o Jeep Compass, o Jeep Compass aqui ainda aparece, o Jeep Compass aparece como o primeiro SUV mais vendido da categoria dele, que é a categoria C, de médios, mas ele perdeu no mês para o Corolla Cross pela terceira vez em 6 meses. Então, aos poucos, o Corolla Cross, que tem uma versão híbrida, está crescendo e pode, ao longo do segundo semestre, roubar essa liderança histórica aí do Jeep Compass. O Corolla vem avançando, né? A postura da Toyota aí com o Corolla é uma coisa bem bacana. Você vê que é um crescimento firme, né? Bem consistente. Agora, vamos passar para o próximo slide, Joel? Porque nós temos bastante slide, nós já estamos com 17 minutos de live aqui. Vamos falar das vendas diretas agora. Nas vendas diretas, primeiro assim, explica para o nosso público, Joel, o que são vendas diretas? Venda direta é que você não depende do consumidor, né? A venda direta é a venda que a montadora faz para as grandes locadoras. Com um desconto muito grande no mercado. Eu já tenho informação de que esse desconto chega a 30%, né? O que é um absurdo, o desconto que eles provocam nas montadoras, e ao mesmo tempo isso mostra a margem de lucro que as montadoras têm no Brasil, né? E que não revelam, por motivos óbvios, não revelam. Se consegue dar um desconto que chega a esse nível, você imagine a margem de lucro que eles têm. Claro que isso, 30%, pode ser uma exceção, não é a regra. Mas, de qualquer maneira, esse carro ele chega nas locadoras com um desconto muito grande. As locadoras têm um prazo mínimo para poder usar esse carro na locação e depois podem vender. Elas vendem esse carro, muitas vezes, como carro zero. E aí acabam criando uma distorção no mercado, porque elas vendem a um preço, às vezes, mais barato do que a própria concessionária está vendendo. Mas, enfim, é uma forma que as montadoras têm de vender o seu produto. E de aumentar a produção também, né? Isso, aumentando a escala, você acaba reduzindo o custo. E mas é importante dizer que metade, mais ou menos, você tem um número aí, praticamente metade das vendas no Brasil é feita através da chamada venda direta. Você tem já está até mais, né? Já está quase 60%. Alguns casos, algumas marcas, alguns carros, chega a ser 70%. Agora, você vê que o Polo, por exemplo, que foi o mais vendido, o maior com vendas diretas, com 38 mil, e a Estrada com 34 mil, os dois têm mais ou menos a mesma estratégia, né, Joel? A mesma tática. As duas montadoras, tanto a Fiat quanto a Volkswagen, elas apostam muito nas vendas diretas para esses produtos. E quando você vê ali em quarto lugar o HB20 com 21.700,
Você vê que a Hyundai já é o contrário, ela já aposta mais no consumidor da concessionária quando a gente para ter essas vendas do carro. Vamos passar agora para o próximo slide, que mostra as vendas do varejo. E aí, como é que estamos no varejo aí, Joel? O Creta é o mais vendido, a Estrada também é o mais vendido na dela, né? E o Onix já pula para o segundo lugar. Então, esses carros são, de fato, os mais procurados pelo consumidor, não é, Joel? Porque é o Exato, exatamente. que vai na concessionária, não é? Esse quadro mostra claramente, se é que se pode dizer isso, o carro desejado do consumidor brasileiro. Por quê? Porque o carro que para você vender esse carro para o consumidor, você tem que botar na propaganda, botar na indústria, enfim, você tem que oferecer ao consumidor uma série de atributos para convencê-lo, não é, a comprar esse carro, que é totalmente diferente da venda direta. A venda direta é absolutamente irracional. Eu preciso de um carro para vender para o meu motorista trabalhar, enfim, um carro muito mais prático, uma venda racional. Esse aqui não. Ele entra um conteúdo emocional muito importante. E aí é um mérito da Hyundai e um mérito do Creta. E é importante dizer que o Fiat Strada não é por acaso, né, que ele é líder há tantos anos. Ele ganha nos dois segmentos. Nos dois segmentos. O envolvimento emocional que esse carro provoca no consumidor e ganha também na lógica, né, na estrutura mais racional que ele provoca, que ele oferece para o consumidor de venda direta. Não, depois que a Fiat mudou a Strada, ela passou a ter cabine dupla de verdade, foi assim, o carro... A Fiat é impressionante, a Fiat tem um toque de Midas no Brasil, né, Joel? Tudo que ela faz vira ouro, é uma coisa impressionante. Eles fazem com muita capacidade, né, estimular o desejo. Tanto que, por exemplo, às vezes eles até conseguem fazer isso com um carro que é inferior. Por exemplo, o Fiat Mobi, ele sempre foi inferior em termos de automóvel, assim, ao Volkswagen Up. Mas o Up já desapareceu do mercado e o Mobi está aí, né? Verdade. Entre os 5 mais vendidos do Brasil. Né? É muita competência mesmo. Agora, é curioso, né? Isso daí não refere-se só ao Creta. Você vê o próprio HB20, né? Que está em terceiro lugar, o Honda HR-V, que é um Honda HR-V, muito bem lembrado. Classificados, mas chega em quarto lugar na venda direta. E já carros como qual que cai aqui? O Argo, por exemplo, cai lá para baixo. Né? E olha só, Joel, se você continuar ali em sétimo lugar, nós temos aquilo que eu estava falando no slide anterior. O Corolla Cross, na venda para o consumidor, lá na concessionária, 17.500 em sétimo. O Jeep Compass está apenas em 13º, com 14 mil. Perfeito. Ou seja, o Corolla Cross já livrou aí quase 3 mil carros de diferença na preferência do consumidor. E também tem muito a ver com estratégias, né? Porque qual que é a novidade da Toyota para esse carro? Que não chega a ser uma novidade, porque já está há anos aí. É o híbrido, que muita gente tem procurado. Enquanto isso, a Jeep lançou 2 versões com um carro de 272 cavalos, mas com motor a combustão, que é meio na contramão do que o público está querendo, né? Mas mais naquela coisa de buscar um segmento mais alto que deixa mais resultado financeiro, né, Joel? Verdade. A Toyota sabe trabalhar isso muito bem, né? Bom, vamos ali na parte, só rapidamente também aqui nos comerciais, também na venda de varejo, a segunda picape mais vendida é a Hilux, e a terceira é a Toro, e você vê o Ford Ranger também já bem colocado em quarto lugar ali, na frente do Chevrolet Montana. Vamos para o próximo slide, que agora o negócio vai começar a pegar, que nós vamos falar aqui das marcas. As marcas mais vendidas. Em primeiro lugar, no semestre, a Fiat, né?
fenômeno aqui no Brasil, com 220 mil carros já vendidos no primeiro semestre. Segundo, a Volkswagen, com 167 mil. Em terceiro, a Chevrolet. Aí está escrito GM, porque a GM só tem uma marca no Brasil, que é 141 mil. Mas como não tem aí Stellantis, você divide as Stellantis por várias marcas, porque se você for considerar montadora, a empresa, a Stellantis está disparada na frente. Mas a Chevrolet está aí numa disputa com a Volkswagen, e a Volkswagen já abriu 26 mil carros, 25, 26 mil carros, hein, Joel? A Volkswagen, não sei se você tem aí a tabela de crescimento, não sei se você tem ela aí. Não tem aqui. A Volkswagen é a marca que mais cresceu entre as grandes, entre as líderes. Ela se distanciou bastante da General Motors e está longe ainda da Fiat, porque realmente o desempenho da Fiat continua excepcional, né, como nos anos anteriores. Dificilmente ela vai perder a liderança mais uma vez em 2024. E também tem coisas que acontecem que afetam, né? A GM, ela teve lá uma paralisação também por causa das enchentes lá no Rio Grande do Sul. Tudo isso acaba afetando, porque os carros mais vendidos da GM são justamente os que são fabricados lá em Gravataí, perto de Porto Alegre. É verdade. Depois a gente tem, num segundo bloco ali, Joel, porque as três grandes ali, as três maiores, estão disparadas, né? Sozinhas, olha, 20%, mais 15, 35, mais 13, quanto que dá 35 mais 13? É 48%, quase 50% do mercado, apenas três primeiras. Três marcas. Ou seja, Fiat, Volkswagen e GM, para elas, se o mundo continuar como está, no Brasil, está muito bom. Está muito bem. Agora, você vem em seguida... Isso aqui, vai explicar coisas que nós vamos falar lá na frente. Tem uma briga boa aqui no quarto lugar, né? Toyota muito e Hyundai boa. Elas se revezam muitas vezes, né? No mês a mês. Você vê que a diferença é muito pequena. A diferença é de 0,4 ponto percentual. E dá uma quantidade, em volume, dá até 8, 2, 3 mil, 4 mil carros. Toyota e Hyundai, então, disputando o quarto lugar. Depois tem uma outra disputa, que é pelo sexto, que tem a Renault em sexto com 55.800, a Jeep em sétimo com 53.800. Agora, o que a gente tem que destacar nesse ranking? O que é que a gente tem que destacar se você pegar do primeiro ao 10º colocado? Então, vamos lá, só completando. Em oitavo lugar, a Nissan com 42, em nono, a Honda com 38, e em décimo, a BYD com 32. Pois é aí que eu queria chegar, né? A BYD no acumulado do Brasil, isso é acumulado, não é? Acumulado. No acumulado já está em 10º lugar. Uma chinesa que só trabalha com carro elétrico e é a primeira importadora, é a única, primeiro lugar entre as importadoras, na verdade. Sim. Passou a Ford, a Caoa Chery, a Citroën. Realmente é um avanço bastante significativo que está amedrontando as montadoras instaladas no Brasil. Não sei se amedrontando, mas está mexendo. Está apavorando, eu diria. Está apavorando. Olha só, em 11º, a Caoa Chery com 27, 12º, a Ford com 19, em 13º, a Citroën com 15, 14º, a RAM com 14. Interessante a RAM nessa posição, hein? Sim. 15º, a GWM com 12, e 16º, Peugeot com 12, e 17º, Mitsubishi com 10, depois vem BMW, e aí eu parei por aqui porque é muito carro. Mas uma coisa que eu gostaria de destacar, duas marcas que estão muito bem colocadas, a Jeep em sétimo, com 53 mil, e a RAM em 14º, com 14, é um trabalho fenomenal dessas duas marcas. São carros muito específicos, né, Joel? E muitas vezes muito caros também. Principalmente a RAM, né? Ela chega num posicionamento bem alto, uma marca totalmente desconhecida do consumidor brasileiro, até recentemente, atua só num segmento do mercado e uma conquista bastante importante, 14.700 carros em 6 meses.
passando marcas tradicionais, da própria Stellantis, passando a Peugeot, por exemplo, Mitsubishi, BMW, enfim. É um trabalho muito bacana da... Outra coisa que a gente vê nesse ranking aí é que nós temos 3 marcas chinesas entre os 15 primeiros, né? A BYD em 10º, a Caoa Chery em 11º e a GWM em 15º. E o que mais que a gente pode destacar aqui? E também a venda muito fraca, tanto da Citroën quanto da Peugeot, né? Porque há 2, 3 anos atrás, o objetivo do Filosa, que era o presidente da Stellantis, e agora ele é o presidente mundial da Jeep, lá nos Estados Unidos, devido ao fantástico trabalho que ele fez no Brasil, a expectativa era que essas 2 marcas estivessem no top 10, as 2, somando 5%. Só que naquela época, quando o Filosa falou isso, que era quando começou a junção, né, a fusão aqui no Brasil da Stellantis, que juntou Fiat, Jeep com Citroën e Peugeot, não havia a ameaça chinesa, né? E isso mudou tudo. Isso mudou tudo. Além do que, a Peugeot, a produção dela é principalmente na Argentina, e durante meses aí tem uma operação padrão, uma greve aí do Ministério da Agricultura, né, Joel? Tem os órgãos do governo que fazem a importação estão muito lentos, então a Peugeot tem sido muito prejudicada nesse ponto, porque a Peugeot é uma marca que tem carros muito bons, o Citroën também, mas a Peugeot acho que mais. Logo no começo da formação da Stellantis, as 2 marcas francesas tiveram um crescimento, chegaram a beirar lá a lista das 10 mais vendidas, ficando em 11º, chegando a chegar em 10º em alguns meses, mas depois sofreram a tal da chegada das marcas chinesas. Mas não justifica, né? Não explica isso, porque as outras marcas, todas as marcas tiveram problemas com a chegada das chinesas. É um problema de administração errada aí das 2 francesas, né? Uma coisa que não está rolando como eles gostariam. Uma coisa não está certa. É aquela história do Garrincha, né? Seu Fiola, mas o senhor combinou com os russos? Pois é. Né? Faltou combinar com os chineses. Vocês combinaram com os chineses, né? E, gente, eu estou muito feliz porque a audiência aqui está crescendo, né? Quero pedir para os novos que chegaram para deixar um like aí, porque nosso objetivo é fazer jornalismo sério aqui no YouTube. Nesse primeiro aqui, nós também estamos transmitindo em algumas redes sociais, mas e essa é a primeira vez que eu e o Joel a gente concretiza um desejo de muitos meses aí de fazer uma live juntos, tá? Verdade, planejamos há tempo isso, mas estamos realizando. Vamos passar para o próximo slide, que é aonde o bicho começa a pegar, Joel. Agora porque sim. Aqui nós temos o ranking, 2 rankings, gente. Do lado esquerdo, dos híbridos acumulados no primeiro semestre, e do lado direito, os elétricos. Vamos falar primeiro dos híbridos. O que nós temos nos híbridos ali? Em primeiro lugar, a Toyota, com 10.500. Em segundo lugar, a BYD, com 10.000. Terceiro, a GWM. Quarto, com 9.000. Quarto, a Caoa Chery já cai para 5.000. A Caoa Chery também foi uma marca que ficou... eles ficaram muito tempo discutindo essa relação com a Chery, que queria trazer a Almo, da Jaiku lá, e acabou... isso acho que acabou prejudicando um pouco a marca, né, Joel? Elas não conseguiram acompanhar o ritmo, mas eu acho que a Caoa Chery tem tudo para seguir nesse mesmo padrão aí das outras 2 chinesas. E aí, olha só, Joel, em quinto lugar de híbridos, a Mercedes-Benz, em sexto a Volvo, em sétimo a BMW, marcas muito já de luxo, praticamente. E você não vê a Volkswagen, não vê a Chevrolet, e não vê a Fiat, não vê a Renault, não vê essas marcas entre as mais vendidas nos híbridos, Joel. Esse quadro, Quinta, com a observação que você fez, com a ausência das marcas tradicionais, né, mostra claramente a opção que as marcas tradicionais brasileiras, instaladas no Brasil, são brasileiras, estão
a postura que elas estão tendo em relação a a chegada da tecnologia eletrificada. Elas estão batendo a tecla na questão do carro a combustão, trabalhando a questão, a melhoria do motor a combustão para a redução das emissões, o uso do etanol. Esse é um discurso que essas marcas, essas montadoras estão fazendo, preferem usar o etanol com uma eventual eletrificação futuramente, porque até agora não tem nada de concreto, né? Você vê, essas marcas não estão nem presentes Não estão presentes. no ranking, não estão trabalhando. Né? As únicas que têm carro híbrido feito no Brasil, por enquanto, são a Toyota, com 2 carros, o Corolla e o Corolla Cross, e a Chery, Caoa Chery, com 3 carros, que é o Tiggo 5X, o Tiggo 7 e o Arizo 6. E mesmo assim, a Toyota só com o híbrido convencional, que não é plugável, e a Caoa Chery com o híbrido leve, que é o micro-híbrido, na verdade, é o que muita gente nem considera que é um híbrido. Então, você vê que tem uma ausência muito grande, um espaço enorme que está ficando vazio para essas outras montadoras crescerem. Exatamente. A indústria, as montadoras tradicionais estão evitando uma mudança, porque a mudança de uma produção de modelos a combustão, do carro a combustão tradicional, para uma tecnologia elétrica, é uma mudança significativa em termos de dinheiro. É muito investimento para você transformar uma indústria radicalmente como requer a tecnologia elétrica. As montadoras não estão habilitadas para isso, não estão pensando em fazer isso num país como o Brasil ou qualquer outro país da América Latina. Né? Estão trabalhando isso no primeiro mundo. Então, daí a briga deles com as montadoras que estão chegando no Brasil, as chinesas. Eles não estão mexendo com isso. Falam que é possível trabalhar o etanol, que é uma energia muito menos poluente do que a gasolina, é verdade, né? Mas com o uso da tecnologia híbrida, né, para complementar. Só que, por enquanto, nem isso está acontecendo. Nem isso. Quando a gente vai, então, já estamos com 37 minutos, tá, Joel? Quando a gente vai para elétricos, aí, então, BYD disparada com quase 72% do mercado, com 22.400 carros. Gente, é um mercado, se você for ver 22 mil no primeiro semestre, você pode fazer uma projeção de 44 mil no ano, Joel. Imagina em 3 anos isso aí crescendo, o tamanho do mercado, ainda que ele seja um nicho perto do volume total, o tamanho do mercado que essa BYD está pegando aqui. Sem contar que está investindo no consumidor do futuro e no carro que é o único que não emite CO2. Porque mesmo o híbrido com etanol, ou com gasolina, ou com qualquer jeito, ele emite CO2. E nós estamos falando aqui, por que existe a eletrificação, que muita gente esquece? Porque o planeta está pegando fogo, gente. Isso aqui a Terra está virando Vênus, né? E Vênus é um lugar que não suporta a vida humana. Aliás, não só a vida humana, nenhuma vida, né? Nenhum tipo de vida. Então, é por isso que existe a eletrificação. Não é porque é bonito, porque é moda, porque a gente precisa descarbonizar o planeta. E a parte no caso do Brasil, quem está fazendo isso de forma mais visível, pelo menos, em primeiro lugar, a BYD, segundo lugar, já bem distante, a GWM com 3.600, com 11%, e terceiro, a Volvo com 2.148, e vai crescer, porque eles estão agora com o Volvo EX30. Em quarto, você vê a Jaque, já com volume bem baixo, e a Renault com 613, e a Renault é uma marca que ela tem potencial, até porque o Kwid é feito na China. Mas a Renault também está meio, não sabe se vai para lá, se vai para cá. A princípio, eles estão mais envolvidos mesmo com o carro híbrido também, né? Não, curioso é que a Renault se não foi a primeira, foi uma das primeiros carros. Primeiro carro elétrico no Brasil. Que trouxe o carro elétrico no Brasil, fez experiências, isso há 15 anos, com uma frota de táxi, foi sucesso.
mostrava em todas as aparições internacionais, salões de automóveis, exposições, mostrava a sua tecnologia. E agora, quando a coisa começou mesmo, quando o carro elétrico virou uma realidade com a chegada das chinesas, ela está num ritmo, como você falou aí, não sabe qual que atitude tomar, né, em relação a isso. Mas ela tem potencial, ela tem a tecnologia. Agora, tudo tem um reflexo, né? E aqui a gente entra aqui no... Deixa eu só mudar aqui o nosso balanço aqui, a legenda ali de baixo. Olha só. Isso aqui, gente, já é o que a Anfávia mostrou no seu balanço do primeiro semestre. O que a Anfávia mostrou? Teve um aumento de vendas ali, né, de 14% mais ou menos. Depois teve uma queda, a produção ficou mais ou menos igual. Eles estão prevendo uma queda não, produção estável. A exportação caiu muito, tá? Caiu ali bastante, e a importação cresceu bastante. Então, isso acendeu o sinal vermelho na Anfávia, porque eles consideram que as vendas só... Consideram não, na verdade foi isso. As vendas só subiram porque houve importação, e a importação que veio mais forte aí foi a do carro híbrido e elétrico, da China. Não é? Verdade. Com razão. Mas eles criticam isso, né? Usam esse argumento, e aí você passou para a tela seguinte, aí, que é interessante também. Eles usam esse argumento, Quinta, para pedir para o governo uma taxação, a antecipação da aplicação da taxa máxima no Mercosul, que é 35%. Você sabe que um acordo do Mercosul determinou que o máximo que os países podem cobrar de taxa de importação para qualquer produto é 35%. E isso está previsto no projeto do governo. Hoje, os carros elétricos estão pagando, o carro híbrido 25%, o plug-in 20% e o elétrico puro 18%. E já são taxas altas, porque há 6 meses atrás era 0. Era 10, aumentou. E isso por pedido, né? Pedido das montadoras junto ao governo. É um pedido que ele normalmente é aceito por qualquer governo, pelo poder que a indústria automobilística tem no Brasil, né? Não pagava nada até o ano passado. É dezembro. Era 0. E aí foi feito um acordo para pagar 12% híbrido e 10% elétrico em janeiro de 2024, agora aumentou para esse índice, e assim por diante, para chegar em julho de 2026 nos 35%, que é a taxa máxima do Mercosul. E as montadoras, adiantando já essa conversa, as montadoras estão pedindo para o governo para que essa taxação máxima de 35% comece já. E dizendo que nós estamos vivendo uma invasão chinesa. É interessante essa frase invasão chinesa, porque ela não é a primeira vez que é utilizada. Você deve lembrar muito bem que quando a Jaque chegou, inaugurando 40 concessionárias num dia só, trazendo investimento lá com o Sérgio Habib, eu lembro que se falava... 2011, 2012, mais ou menos. E não... Como? 2011, 2012, né? Isso. E não era só a Jaque, né? Tinha várias montadoras, importadoras chinesas, Lifan, não me lembro as outras, 4 ou 5. Eu lembro que eu tive a curiosidade de juntar o volume de vendas de todas essas chinesas, incluindo a Jaque, que estava em crescimento, e o volume de vendas que essas chinesas tinham naquele momento era menor do que a Kombi, era menor do que as vendas da Kombi sozinha. E aí eu questionei essa questão. Que invasão é essa que nós estamos... o que está amedrontando tanto, né? Uma importação que era um nicho de mercado. Se era menos do que a Kombi, você imagina. Claro que hoje você vê as montadoras chinesas bastante agressivas, trazendo tecnologia de alta qualidade a um preço competitivo, então isso está amedrontando mesmo as montadoras brasileiras. Mas eu não imagino que seja, eu não acho que seria, não chega a ser uma ameaça
para a produção brasileira. O que você acha, Quinta? Você acha Eu que acho existe que, uma preocupação então, exagerada das eu acho que montadoras? são dois momentos diferentes, né? Mas porque naquela época o que a gente tinha era as empresas chinesas e Kia também, outras coreanas, oferecendo carros. Os carros chineses eram muito piores, né? Mas eles tinham muito equipamentos, e isso atraiu o consumidor. Hoje, a situação é muito mais complexa, porque os chineses estão entrando com uma tecnologia que o público quer. O público vai querer, e aí não é só a questão de oferta de conteúdo, é uma questão de tecnologia. É tecnologia de carro elétrico e carro híbrido. Não tem como fugir disso. E as montadoras sabem que não tem como fugir. Por isso, elas estão tentando retardar ao máximo, né? Agora, a gente tem que dizer que também as chinesas também estão investindo no Brasil. A BYD e a GWM logo serão empresas indústria brasileira também, né? Porque elas também vão ter fábrica aqui. E a Volvo está investindo muito em eletrificação, né? Em eletropostos. E uma coisa que é interessante é que a Anfávia, hoje, as montadoras tradicionais, elas têm dois problemas. Um é resolver o problema interno. Como parar as vendas aqui? Pode ser que esses 35% resolvam, né? O outro é a exportação, e aí que eu passo para o próximo slide, Joel. Os carros brasileiros estão perdendo espaço na América Latina inteira. Olha só, está perdendo para a China, no México, e no Chile e no Uruguai, está perdendo para carros mexicanos na Colômbia e na Argentina, está perdendo para carros americanos no Paraguai e está perdendo para carros japoneses no Peru. Essa taxação de 35% pode até atenuar a situação aqui no Brasil, mas não vai resolver o problema da exportação, porque esses países eles estão querendo carros híbridos e elétricos. Para mim, está muito claro isso, né? Exatamente. Eu me lembro quando o Lula esteve aqui na inauguração da nova sede da Anfávia, ele pediu para os fabricantes para que voltassem a fazer o Salão do Automóvel. Não sei se você está lembrado, no sentido de que o Salão do Automóvel é uma grande oportunidade para o Brasil mostrar tecnologia. E ele falou claramente: nós temos que vender para a América do Sul. Nós temos que produzir para vender para esses países, que são os nossos vizinhos aqui, que usam nossa tecnologia, né? Que estão afeitos a comprar o carro brasileiro do que comprar no resto do mundo. Mas agora está levantando uma questão importante. Você tem que ter a tecnologia que o consumidor sul-americano está querendo. E é verdade, é verdade. Todos estão querendo uma tecnologia elétrica pela necessidade. É preciso entender que, como você disse, o carro elétrico é aquele que reduz a zero a emissão. Claro que ele tem impacto ambiental na produção, chamado do poço à roda, mas ele reduz a zero as emissões, e isso é uma necessidade. Mas tem impacto em outros países, aqui no Brasil não tem. Isso. Não? Isso aí é uma coisa que não tem como mudar, gente, porque eu até li recentemente aí eu não sei de quem foi agora, mas acho que foi na revista Motor Show que eu li, no site da Motor Show, que um consultor americano disse que o carro elétrico já chegou num ponto de não retorno no mundo, né? Porque já está com 30%, e não tem... Óbvio que vai ser diferente a forma como vai crescer em cada mercado. E no Brasil, o que as montadoras que não investiram nisso estão querendo é retardar isso, para conseguir ter tempo de correr. Mas mesmo que mantenha esse 35% e que faça e a BYD, as outras marcas, Volvo, GWM, passem a crescer bastante aqui, eu acho que as montadoras europeias têm chance de recuperar. Agora, não pode ficar eternamente sem investir, né? Porque eu acho que está demorando demais. Foram muitos anos que o carro elétrico estava dando pinta de que ia crescer e ninguém fez absolutamente nada. E agora, o que acontece? Você vê que lá na Europa, todas as montadoras estão buscando um parceiro chinês.
A própria Stellantis já comprou aquela Leapmotor, e a Leapmotor pode ser a base aqui do Brasil, um futuro, sei lá, um Uno elétrico, um Mobi elétrico, um Compass elétrico, enfim. Eu acho que eles vão ter o carro elétrico e híbrido aqui no Brasil, mas o problema é que, sabe quando a faísca pega, Joel, e vira fogo? Pegou. Pegou, e eu tenho visto muita gente que não dava a mínima para carro elétrico e híbrido, falando que quer porque gasta menos combustível ou não gasta nada de combustível. Então, vamos ver como que vai ficar isso aí. E olha só, ela aqui, a evolução dos mercados e participação das exportações brasileiras, isso aqui é mais ou menos a mesma coisa que, um pouco da repetição do que estava ali, né? O Brasil só ganhou exportação no âmbito do Mercosul. Só ganhou onde está perdendo. E tem um outro ponto aí, Joel, que eu acho que é um componente muito problemático e é geopolítico. Primeiro, assim, não sei se o Brasil tem condições de brigar com a China, como a União Europeia tem e como os Estados Unidos, principalmente, têm. O governo brasileiro vai comprar essa briga com a China, depois de toda a recepção que teve lá para o Lula e para o Alckmin, e de investimentos, de outros tipos de investimentos que estão sendo feitos em infraestrutura do Brasil, apenas para atender a indústria automobilística por um momento, eu tenho dúvidas, né? Mas, e por outro lado, é o seguinte, desses países que estão praticamente barrando o carro elétrico chinês, eles têm uma outra opção, e o Brasil não tem opção. O Brasil a indústria do Brasil não tem nenhum produto híbrido plug-in ou elétrico. Ela não tem essa opção. Então, como que vai barrar? Isso vira reserva de mercado, se você quer barrar um produto e não tem a produção local. Você não acha? Verdade. E a Stellantis tem, inclusive, parcerias com a China, não é? Está prometendo até trazer um carro elétrico ou eletrificado. Quer dizer, existem totais condições de você trazer e produzir esse carro aqui. Eu acho que a tendência vai ser essa, Quintanilha, até porque eu percebo, inclusive quando tem lançamentos de carros, aí as pessoas do meu convívio ficam até surpresas quando chega um carro novo no mercado e eles perguntam, mas não é nem híbrido esse carro? Que é interessante, né? Porque hoje a tecnologia está sendo absorvida de uma forma tão grande que você lançar hoje um carro somente a combustão, um carro a diesel ou a gasolina, mesmo que seja flex, parece que ele não está tão adiantado, né, tão up-to-date como deveria. Não combina, o público não é bobo, né? Vamos lá, nós já vamos para o nosso final aqui, e aí, deixa eu ver se é nosso último slide, Joel, e com ele a gente vai terminar essa live nossa aqui, que nós já estamos 52 minutos e meio, e o objetivo aqui é terminar antes de 1 hora. E, gente, todo mundo que está na live, estou gostando aí, que está só crescendo, por favor, deixem o like, faz inscrição no canal, siga lá o canal do Joel Leite também. E, Joel, a Anfávia fez uma revisão das projeções, né? Então, no lado esquerdo você tem o 2023, que foi realizado, né? E 2024, que era a primeira projeção, e agora a segunda projeção para 2024. E a Anfávia me disse que essa previsão é só se vier o imposto de 35%. Senão pode ser mais ainda. Eu não sei. Eu não sei o que pensar disso. Bom, os emplacamentos que estavam em 2.309, a previsão é crescer para 2.560, mais do que estava previsto, né? Um aumento de 11%. O mercado interno está indo bem. A exportação, ela vai cair, e nós já analisamos por que vai cair. De 404 mil, eles estavam imaginando crescer para 407, mas, na real, vai cair para 320. E a produção, que ano passado foi 2.325.000, a projeção era subir para 2.470, e a revisão foi para 2.440. Só que, Joel, veja bem, é que muitos jornalistas não pegam essa questão. Não é que a produção vai cair, ela vai cair menos do que estava previsto aquecer, e vai crescer 30 mil a menos, mas 30 mil carros a menos produzidos é motivo para um certo pânico? Você que é um cara que conhece bem essa questão de indústria e de mercado.
Quinta, são duas coisas. Primeiro, 30 mil carros, produção de 2 dias, ou 3 dias, vai, se vocês aí. Então, não é tanto assim. Não é significativo. Tá. Segundo, eu vejo a indústria automobilística como assim, sabe quando seu time está na zona do rebaixamento e você não espera perder mais um jogo, você já muda o técnico? Um medo, você está na terceira rodada do campeonato, ainda tem mais 40, mas você não espera, você muda, você vende jogador, você faz, porque você não quer correr o menor risco. A montadora, eu sinto assim, o mínimo da ameaça que ela possa perceber que pode sofrer, ela vai lutar para defender os seus interesses, né? E vai fazer isso junto ao governo. Ela está fazendo isso. É claro que esse volume de vendas atual das montadoras chinesas, né? Essa ameaça das montadoras chinesas é muito pequena, mas as montadoras, a indústria representada pela Anfávia não vai esperar virar o leite derramado aí para depois reclamar e chorar. Ela vai lutar com todas as suas forças. Ela está fazendo o papel dela. Eu acho que não chega a ser uma ameaça de jeito nenhum. Eu também acho que não é para tanto, né? Pelo menos por enquanto. Vamos ver. Bom, gente, eu queria agradecer aí a audiência dessa live. Espero que todo mundo tenha curtido aí. Deixa seu like, faz inscrição no canal, manda sugestão. Se quiser mandar sugestão de tema também, né, Joel? Joel, para encerrar, eu queria dizer o seguinte, que eu ia falar também que ainda tem um outro risco aí, que é o do governo da Argentina sair do Mercosul e o Brasil parar de exportar carro para a Argentina. Aí sim vai ser um problema. Mas disso a gente pode analisar numa outra live, porque agora não dá tempo. Qualquer coisa pode esperar de um cara como o Milei, né? Mas, antes de encerrar, eu só queria convidar a todos para o Prêmio Mobilidade Limpa, que nós estamos fazendo no dia 18 de julho agora. Nós vamos homenagear os carros que obtiveram as menores emissões de poluente durante esse último período aí. Convido a todos a participar. Depois nós vamos deixar um endereço aí, onde vai ser o nosso evento, dia 18 de julho. Você, por favor, Quintanilha, conto com a sua presença lá. Vou ser convidado esse ano, hein? Estou crescendo no Ibope. Eu queria dizer que eu valorizo muito o seu trabalho, viu, Joel? Tanto no Autoinforme quanto no prêmio Melhor Valor de Revenda, e também essa iniciativa de premiar os carros que estão rumo a essa necessidade do planeta, né, e do Brasil. E também dizer que o Guia do Carro no Portal Terra também tem um prêmio que chama-se Trend Car, e lá a gente tem 10 categorias, sendo 5 para tecnologia tradicional de combustão, sedã, hatch, picape, SUV e esportivo, e 5 para as novas tecnologias, que é o híbrido plug-in, o híbrido convencional, enfim, o micro-híbrido e tal, e o carro elétrico premium. Então, essas iniciativas também mostram que nós, como jornalistas, nós damos nosso apoio para a montadora quando ela está fazendo o trabalho que o consumidor quer e que é, de fato, bom para o país. Gente, vamos encerrando aqui. Joel, eu agora vou sair daqui de Londrina, da casa dos meus sogros, onde eu agradeço muito ao Dom Fernando, Dona Mariana, que me emprestaram a casa como estúdio, né? Nós vamos pegar a estrada agora rumo a São Paulo. E está muito frio aí, não? Está friozinho, hein? Então vamos botar casaquinho aqui. E a gente se vê na próxima. Gente, muito obrigado por tudo. Prazer, grande prazer fazer isso com você, Quinta. Vamos continuar com essa balada aí, que é muito bacana. Parabéns. Até mais, gente.